Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós vamos dar um pulo na prova de História da Unesp para tratar de um tema que tem sido muito debatido hoje em dia no Brasil: liberalismo. Bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Uma vez que nós vamos tratar de liberalismo na prova da Unesp, vale convidar uma espanhola bem interessante, a Dona Maria Pia, para acompanhar o nosso raciocínio. Ela é uma das várias personagens de Eduardo Coutinho, num filme realizado em 2002 chamado Edifício Master. Acompanha só o raciocínio dela. Empregada doméstica até a vida inteira. Até hoje eu sou. E tenho muita honra de ser doméstica, porque muita gente tem vergonha, mas eu acho ignorância, eu acho pobreza de espírito. Porque a pessoa trabalhando honestamente, todo trabalho é bom. Chegou a voltar e ver sua tela em Espanha? Sim, eu fui com 10 anos de Brasília, eu já fui, porque aí o meu patrão me pagou a passagem, só tinha a filha mais velha, né? Eu ia grávida do Fernando. Aí eu fui lá ver meu pai. Depois voltei agora, o ano passado, fui lá de novo. Mas agora eu fui na Europa, né? Eu não fui só a Espanha, eu fui a Europa inteira. E como é que a senhora teve condições de viajar para a Europa? Não é, a vida toda a gente não guarda os trocados, eu sempre fui muito econômica. Eu não gasto nada que possa... Eu não gasto por medo de faltar. Então a gente vai juntando a vida inteira. Vai juntando. Como você viu, a Dona Maria Pia não está nessa vida a passeio. Honra, vergonha, ignorância, pobreza de espírito, tudo isso para tratar de uma coisa que eu e vocês chamamos trabalho. Bem, por esse motivo ela vai acompanhar o nosso raciocínio ao longo da aula. Bem, antes de se tratar do enunciado que contém a Declaração de Independência dos Estados Unidos, nós vamos ter que tratar um pouquinho da história moderna das 13 colônias. Afinal de contas, como você sabe, o enunciado vai exigir que você se lembre das diferenças entre a colonização de povoamento e a colonização de exploração. Colonização de exploração é uma expressão que eu e vocês utilizamos para entender como países de matrizes católicas, isto é, Portugal e Espanha, mantiveram relações verticais, tanto em termos políticos quanto econômicos, com regiões de matrizes tropicais. Isso significa que esses países optaram por uma solução centralizadora para extrair matéria-prima de regiões como América do Sul e América Central. Tanto é assim que você ouve falar de mercantilismos agrários ou mercantilismos metalistas. Por sua vez, colonização de povoamento é uma expressão que nós utilizamos para demonstrar como metrópoles de matrizes protestantes mantiveram relações frouxas com regiões que propiciavam um estilo de vida semelhante ao da metrópole. Nesse sentido, por exemplo, nas 13 colônias, o estilo de vida e o ritmo de trabalho valorizavam coisas como austeridade espiritual e econômica e individualidade. E em relação às 13 colônias, bem, o resto da história nós conhecemos. Elas até que viviam uma relativa autonomia política e econômica até a Guerra dos 7 Anos, quando a Inglaterra, motivada pela guerra, sofre uma grande crise econômica e a coroa decide arrochar o fisco sobre as 13 colônias. Ou melhor dizendo, a coroa inglesa decide criar novos impostos e então aumentar o chamado Pacto Colonial. Os delegados das 13 colônias, isto é, os seus representantes políticos, como nós nos lembramos, eles até estavam interessados numa negociação. Tudo bem, nós pagaríamos novos impostos desde que nós tivéssemos representação lá no parlamento inglês, aquele mesmo criado na Revolução Gloriosa, em 1688. Acontece que, uma vez sem negociação, as 13 colônias conseguem contar com apoio militar de Espanha e França, rivais históricas da Inglaterra, e se inspiram nos valores iluministas liberais de John Locke. E é o que nós veremos na questão 37 da Unesp de Inverno de 2016. Acompanhe o enunciado. Todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais figuram a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Para assegurar esses direitos, entre os homens se instituem governos, que derivam seus justos poderes do consentimento dos governados. Sempre que uma forma de governo se dispõe a destruir essas finalidades, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo, assentando seu fundamento sobre tais princípios e organizando seus poderes de tal forma que a ele pareça ter maior probabilidade de alcançar-lhe a segurança
e a felicidade. O documento expõe o vínculo da luta pela independência das 13 colônias com os princípios. Bem, nós notamos no enunciado que a Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela incorpora e dá publicidade aos valores iluministas britânicos e deixa claro que o contrato social é um consentimento, um acordo entre indivíduos particulares, em nome de valores como liberdade, felicidade e segurança particulares. Nesse sentido, aqui você vai olhar para a sociedade não como um coletivo, mas sim como um grupo de indivíduos livres e competidores que gostam de celebrar contratos entre si, baseados na lei da oferta e da procura, tal como a Maria Pia vai nos ensinar. Saca só. Às vezes as pessoas acham que trabalharem é deixando o que o patrão chamou a atenção, que é humilhação ou que é crise de discriminação. Não é. Não é discriminação. Porque não existe empregado e empregador. É uma troca de serviços que nós fazemos. Eu trabalho, você me paga. Você me paga, eu trabalho. Então um precisa do outro. Às vezes as pessoas acham que eu sou do lado do patrão. Eu sou do lado da realidade. Porque eu vejo os dois lados. E muitas pessoas só veem um lado só. Eu vejo os dois lados. E aí, que tal essa convicção no liberalismo econômico no andar de baixo da sociedade brasileira? Vamos às alternativas? Olha, a letra A está equivocada porque o liberalismo político entende a sociedade como um contrato social. Isso quer dizer que você usa termos econômicos para dizer a respeito das relações entre indivíduos. Resumindo, aqui a tua melhor solução para a sociedade não é política, mas sim econômica. A letra B também está equivocada porque, como nós sabemos, a independência dos Estados Unidos é justamente a crise do mercantilismo. O mercantilismo é uma prática econômica moderna baseada no monopólio comercial. A letra C, sim, responde à questão. E aí o sumo da questão, ou melhor dizendo, o resultado do seu raciocínio aqui é entender como o iluminismo é sinônimo de construção da ideia de cidadania. A letra D está errada porque o seu enunciado é político e não religioso. A letra E também está errada porque, como nós sabemos, foi o espírito protestante quem deu uma injeção de ânimo, estimulou o avanço do capitalismo. Antes de terminarmos a aula, talvez seja interessante atualizar esse ideário liberal para hoje em dia. Esse espírito lockeano seria o que eu e vocês chamaríamos de liberal conservative. Isso significa dizer que, quanto menor a influência do Estado e do governo nos assuntos econômicos, mais quente o mercado. Portanto, necessariamente, melhor a concorrência. Quanto melhor a concorrência, maiores os estímulos e melhores as oportunidades para eu e vocês resolvermos os nossos problemas individuais no livre mercado. Seguindo esse raciocínio, você percebe então que as melhores soluções para as questões sociais não é a política, mas sim a economia. Dessa forma, eu penso que eu e vocês já vimos esse espírito lockeano estampado em alguns outdoors de nossas cidades, com os seguintes dizeres: não pense em crise, trabalhe. Bem, convenhamos, pode não haver nada de errado em afirmações como essa, desde que eu e vocês saibamos que ela é tão ideológica como qualquer outra mensagem política. Bem, esperamos que vocês tenham revisado um pouquinho de história moderna a respeito da Revolução Americana, tenham conferido um grande filme de Eduardo Coutinho, ou melhor dizendo, tenham conhecido um pouco melhor uma de suas grandes personagens e que também vocês continuem nos acompanhando. Mande as suas dúvidas, críticas, sugestões. Lembre-se de conferir os nossos roteiros aqui na descrição dos vídeos, assim como os filmes que nós indicamos. Tá certo? Abraços fortes, até a próxima!